Boa noite, pessoal. Continuando nossa análise, saindo da Grécia Antiga, nós fomos para a filosofia medieval. Então, a filosofia medieval, compreendida do século V ao século XV. Nesse período, duas escolas filosóficas são representativas. A patrística, que vai por volta do século IV até o século VIII, e a escolástica, do século IX até o XVI. Na verdade, a escolástica vai. No XVI já é mais a decadência da escolástica. Então, o termo patrística vem de padres da Igreja Antiga, da Igreja Católica. E escolástica vem de escolas, de dentro da escola, originário dos mosteiros. Então, essas escolas que começaram a partir dos mosteiros. Então, o principal nome da patrística é Santo Agostinho, ou nome em latim Aurelius Agustinus. Então, o Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. Já da escolástica, o principal nome é Santo Tomás de Aquino, que vai nascer em 1226 e morrer em 1274. Esses são os principais nomes desse período. Bom, vamos retomar um ponto aqui. Como eu falei há pouco, a Idade Média, cartesianamente falando, durou do século V ao século XV. Ou seja, quando caiu o Império Romano do Ocidente, em 476, o Império Romano que tinha em Roma a sua capital, o Império Romano do Ocidente, e em 1453 caiu o Império Romano do Oriente, que a sede era Constantinopla. Então a Idade Média é compreendida dentro entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. A base desse processo de cristianização pela patrística foram as cartas do apóstolo Paulo e o Evangelho de São João. Isso foi a base do processo de cristianização. A pergunta que se fazia na época, a pergunta que era assim, como que seria possível divulgar o cristianismo numa sociedade profundamente irracional? Ou seja, aquela questão da conciliação entre fé e razão. Então esse conflito com a cultura da época fez com que os padres, os teólogos, buscassem uma fundamentação filosófica para os dogmas da fé. Então eles pensaram assim, tendo esse suporte filosófico na sociedade racional, a religião seria aceita, né? Então essa fundamentação, ela tinha como objetivo, um dos objetivos, essa fundamentação filosófica tinha como um dos objetivos combater os hereges, as heresias da época. E quem eram os hereges? Os hereges eram aquelas pessoas que não aceitavam os dogmas da fé cristã. E que dogmas eram esses? Por exemplo, que Deus havia criado o mundo. Isso não era tão fácil de ser aceito por essa sociedade, por essa cultura racional. Ou ainda não se Deus existia. E outro mais difícil de ser aceito por esses hereges era se Deus, o que a igreja dizia que Deus era uno e trino, quer dizer, como que uma pessoa, como um ser, pode ser um e três ao mesmo tempo. Então esses dogmas os hereges não aceitavam, e então a filosofia, a teologia, os padres tinham que tentar conciliar, trazer para si essa sociedade, essa cultura racional, ou seja, buscando suporte na filosofia. Então é nesse contexto que entra o nosso personagem principal, Santo Agostinho. Inicialmente, Santo Agostinho não era cristão. Ele vai iniciar os seus estudos, Santo Agostinho nasceu ali no norte da África. Ele vai iniciar seus estudos na filosofia e adere ao maniqueísmo.
maniqueísmo que vem de Mani ou Maniqueu, que era um profeta persa. E o que era esse maniqueísmo? Era uma corrente filosófica dessa época que defendia a existência de que o mundo era governado por duas forças contrárias, o bem e o mal. Então essa corrente dizia que a matéria é intrinsecamente má, enquanto que o espírito é intrinsecamente bom. E essas duas forças, eram elas que governavam o mundo ao mesmo tempo. No entanto, quando Agostinho viaja para Roma e para Milão, no caso viaja para a Itália, ele acaba se deparando com a filosofia neoplatônica, principalmente com um filósofo chamado Plotino, e acaba aderindo a essa forma de pensar. Voltando àquela questão de como os teólogos cristãos iriam conciliar fé e razão, Santo Agostinho então vai buscar no filósofo grego Platão a sua principal referência. Para fazer essa conciliação. Outra referência de Santo Agostinho foi o outro filósofo pré-socrático, na verdade, o outro filósofo, o pré-socrático Parmênides. Parmênides defendia que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Daí ele dizia que o ser é, o não ser não é. Então, como que, com base nesse princípio de que o ser é e o não ser não é, Santo Agostinho vai dizer que o mal não existe em si e por si, tá? Mas o mal existe apenas enquanto ausência do bem, como negação do bem. O que existe, dizia ele, é o bem. O bem existe, o mal não. Tá? O mal é essa ausência do bem. E, então esse bem, quem é? Deus. Simples assim para Santo Agostinho. E Santo Agostinho dizia ainda que a alma é superior ao corpo, que o espiritual é superior ao material. Aí vocês vão se lembrar de Platão, né, naquela discussão no mito da caverna sobre o que é real e o que é ilusão. Então, quando Santo Agostinho traz essa discussão, é fundamentalmente em cima do filósofo Platão, em cima do que o filósofo Platão defendia. Algumas obras de Santo Agostinho da Trindade, nessa obra Santo Agostinho vai buscar sistematizar a teologia e a filosofia cristã. Um outro livro dele é chamado Cidade de Deus, ou da Cidade de Deus, onde ele busca discutir a questão do bem e do mal. Outra obra, Confissões, né, que é assim sua obra principal, onde na verdade é uma autobiografia, mas ali também você vai encontrar cartas e sermões. E finalizando então o pensamento de Santo Agostinho, finalizando então essa questão da patrística, o pensamento de Santo Agostinho ele vai influenciar todo o pensamento ocidental até por volta do século XIII, quando aí tem início uma nova corrente filosófica chamada tomismo. E por que tomismo? Por causa de Santo Tomás de Aquino. Então é essa nossa abordagem da patrística, né, tendo então em Santo Agostinho o seu principal referencial, e Santo Agostinho vai buscar então em Platão a sua base filosófica para essa conciliação entre fé e razão.